Então esse período agora, ele vai marcar o período pós-Constituição de 34, ele vai marcar no Brasil uma espécie de divisão das forças políticas. Após a promulgação dessa Constituição de 34, ocorreu o fortalecimento da luta política entre dois grupos bem diferentes. Um deles, um grupo de esquerda, e o outro, um grupo de direita. Então, o grupo de esquerda era o grupo da Aliança Nacional Libertadora, ANL. A Aliança Nacional Libertadora era um grupo que tinha uma inspiração nas ideias comunistas socialistas. O grupo da direita, o grupo da Ação Integralista Brasileira, A e B, era um grupo que tinha inspiração no fascismo italiano, na ditadura fascista de Mussolini, na Itália. Tá? Esses dois grupos, eles tinham pontos em comuns, eles tinham ideias que eles concordavam. Então eles possuíam, por exemplo, alguns pontos, né? Eles não eram partidos políticos, é bom que se diga. Eles eram movimentos políticos e pela primeira vez no Brasil, esses dois movimentos políticos, eles se alastraram pelo país. Ou seja, diferentemente daqueles partidos regionais que permearam a República Velha, esses dois movimentos, embora não serem partidos políticos, eles conseguiam ganhar uma dimensão mais nacional, se espalhar mais pelo país e ganhar um grupo de seguidores entre a população brasileira. Seja a ANL ou seja a IB. Tá? Então, assim, de certa forma, os dois tinham alcance nacional, né, em todo o país. Eram organizações de massas, ou seja, eram organizações que tinham a mensagem para a população, né, para o povo, de uma forma geral. Refletiam, por sua vez, em parte, o conflito que estava acontecendo no mundo já, que era um conflito entre o comunismo, né, e o fascismo, entre o comunismo e o fascismo e o imperialismo. Então, algo que já estava aí, digamos, se encaminhando para a sua eclosão, né, na Segunda Guerra Mundial, certo? Bom lembrar aqui uma coisa, né? Só para a gente fazer aqui uma observação importante, o Luiz Carlos Prestes, não confunda com aquele personagem que nós falamos lá na República Velha, o Júlio Prestes. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra aqui, embora o sobrenome seja o mesmo. Tá? O Luiz Carlos Prestes era um militar que deu nome, inclusive, a uma coluna nos anos 20, que foi a chamada Coluna Prestes, aonde um grupo de militares e outras pessoas que resolveram partir caminhando pelo Brasil, de norte a sul, né, numa tentativa de arregimentar pessoas para uma reação, por vezes até armada, contra as estruturas arcaicas da República Velha, as estruturas oligárquicas, que eles eram contra. Tá? Só que essa coluna Prestes, na verdade, ela não atingiu, ela não teve o seu objetivo proposto, ela foi combatida pelo governo da época, né? E o Luiz Carlos Prestes, que era militar, ele terminou fugindo. E aí ele terminou na Argentina, né? No final dos anos 30, ele estava exilado na Argentina. E o Luiz Carlos Prestes, então, ele vai
aderir ao Partido Comunista. Né? Ele vai entrar para o Partido Comunista. E quando acontece a Revolução de 30 aqui no Brasil, o Prestes ele não termina não concordando, ele não apoiava, porque ele achava que era um movimento burguês também, que estava se instaurando no país. Tá? Pois bem, eu estou falando do Luiz Carlos Prestes porque ele vai ser um dos principais líderes da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. Tá? Enquanto o outro, a ANB, né, a Ação Integralista Brasileira, vai ter uma das suas figuras emblemáticas, o seu líder, que era o Plínio Salgado. Tá? Os integralistas, inclusive, eles eram fascistas, usavam roupas, uniformes verdes, tá? E eles concordavam, então, né, sobre esses pontos, assim, tinha uma mobilização, mobilizavam muitas pessoas, tanto um grupo quanto o outro, né, combatiam o localismo, né, o poder local, estadual dessas estruturas agrárias, né, pregavam o fortalecimento do governo central, né, o poder fortalecido do governo federal, defendia um Estado intervencionista, inclusive um Estado que intervisse um Estado, né, Estado que eu me refiro aqui é um poder central, tá, intervencionista nos estados, tá, defendiam, eram contra o liberalismo, tá, eram contra o liberalismo econômico, propunham reformas econômicas e sociais, eram movimentos, né, que representavam a emergência de um Brasil urbano, ao contrário daquelas estruturas oligárquicas da República Velha, e ambos, por exemplo, os integralistas, eles defendiam uma ditadura para o Brasil. Tá? Então, se a Aliança Nacional Libertadora ela defendia, por exemplo, a reforma agrária, ela defendia que o governo ele intervisse na estrutura fundiária do país, confiscando, né, latifúndios, confiscando terras, confiscando fazendas dos grandes proprietários, né, para um sistema de reforma agrária onde essas terras pudessem ser distribuídas para famílias camponesas. Tá? A Aliança Nacional Libertadora defendia também as empresas, era contra, né, a instalação de empresas estrangeiras no Brasil, né, defendia a nacionalização, né, da produção inclusive mineral, né, da eletricidade, do petróleo, tá? Era contra o imperialismo e a entrada do capital estrangeiro no país. Já a Ação Integralista Brasileira, os integralistas, portanto, como eu já falei, eles se inspiravam, né, no fascismo italiano, numa estrutura Oportunamente eu vou deixar um vídeo aqui explicando os conceitos, tá? Explicando alguns conceitos, e um desses conceitos vai ser o fascismo, certo? Então eles defendiam, os integralistas defendiam, né? Eles tinham como tema, aliás, Deus, Pátria e Família. Tá? Pense bem nesse tema aí, porque é um tema que volta, né? Recorrentemente ele volta em algumas bandeiras políticas, especialmente da atualidade. Tá? Então, defendia isso, sonhavam com uma ditadura, os integralistas, né? Uma ditadura nacionalista, né? Que eliminasse os comunistas. Os integralistas eram inimigos ferrenhos dos comunistas. Tá? E para eles, para os integralistas, só o fascismo poderia preservar a moral cristã. Eles defendiam essa bandeira aí também. Tá? Então, o Brasil vai ficar dividido, né? Boa parte do governo Vargas, ele não vai estar nem num e nem no outro. É bom que a gente diga. O governo Vargas ele não vai nem se vincular à ANL, obviamente, né? O governo Vargas era contra os comunistas, e não vai se vincular também aos integralistas.
embora os integralistas apoiassem o governo Vargas. Tá? Bom, quando nós estamos aí já em 1935, nós temos no Brasil um movimento chamado Intentona Comunista. Né? O que foi isso? Sob a influência do Partido Comunista, a ANL, ela decide radicalizar sua posição. Tá? E os líderes desse movimento, entre eles o Luiz Carlos Prestes, julgavam que era possível promover uma revolução, uma revolta popular, né? Que essa revolta ela iria se espalhar a partir dos próprios, de alguns nichos militares, né? Iria se espalhar pelo Brasil e terminaria se criando um clima para tirar o Vargas do poder. Tá? Na verdade, esse movimento, né, ele sofreu uma sucessão de erros e tal. Né? Ele se limitou a 3 capitais, basicamente, né? Rio de Janeiro, Recife e Natal. Tá? Na verdade, se concentrou em alguns quartéis do Exército e tal, mas não chegou a ser um movimento popular, de fato. Tá? Na verdade, ele não deu certo, né? Essa revolta não deu certo, esse plano não deu certo. O Luiz Carlos Prestes foi preso, né? justamente com outras, né? Juntamente com outras lideranças, alguns morreram e tal, porque houve conflito armado entre forças do governo e esses grupos rebeldes, né? Revoltosos e tal, né? E você se lembra, provavelmente aí também, o fato que o Prestes, antes de vir para o Brasil em 1935, ele não podia entrar aqui no Brasil, né? Ele estava ainda na ilegalidade, e ele termina indo depois para a União Soviética. Quando ele sai aqui da América do Sul, ele vai para o Luiz Carlos Prestes, né? vai para a União Soviética, vai entrar em contato com o Partido Comunista Soviético e tal. E lá na União Soviética ele conhece uma judia que havia feito toda uma preparação militar e tal, dentro do exército comunista, soviético, enfim. E lá ele conhece ela e eles terminam, né, em conjunto com outras lideranças, propondo, imaginando esse plano da Intentona. Eles terminam vindo para o Brasil disfarçados. O Prestes e a Olga, né, se chamava Olga Benário, eles vêm disfarçados como marido e mulher, né, como se estivesse fazendo um turismo para o Brasil e tal, com identidades falsas. E quando eles vêm para cá, para organizar, mobilizar esse movimento que pretendia, então, instituir essa revolta para depor o Vargas. Só que termina acontecendo que os dois, né, terminam tendo um romance e tal, o Prestes e a Olga, né, e eles terminam sendo presos depois, né, com a derrota da Intentona Comunista. A Olga estava grávida e eles descobrem o Filinto Miller, que era o chefe da polícia do Vargas, né, ele do serviço de inteligência do Vargas, então, uma polícia também de repressão. Eles descobrem ali o passado da Olga Benário, percebem que ela tinha uma ascendência judia e tal. E o que eles vão fazer? O Vargas termina deportando a Olga Benário para a Alemanha, que já estava sob o controle do Hitler. Tá? E o Prestes fica preso aqui no Brasil, a Olga é deportada, e na Alemanha, quando chega lá, ela termina indo parar num campo de concentração e ela é morta numa câmara de gás. Tá? O filho, a filha, né, dela e do Prestes termina sendo adotada pela mãe do Prestes, que termina indo para lá e resgatando essa menina, enfim. E a Olga é morta, tá, uma câmara de gás lá, porque ela era judia. Você sabe que nessa época da Segunda Guerra os nazistas perseguiam
e colocavam os judeus nos campos de concentração. Tá? Inclusive houve o Holocausto ali, né? 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Pois bem, mas essa é uma outra história. Tá? Bom, voltando para o Brasil então, né? Então a intentona comunista ela é derrotada. Tá? O Prestes é preso, etc. Pois bem, quando nós estamos aí, aproximava-se o período de eleições, né, para presidente do Brasil, né, quando Vargas deveria entregar o seu mandato, então, em 1938, tá, mas o Vargas tinha planos para permanecer no poder, e não de forma democrática, tá, e não colocaria em jogo uma nova eleição. Tá. Então, no final de setembro de 1937, o serviço secreto do Vargas, né, do governo, denuncia um suposto plano comunista, um outro plano comunista, tá, para derrubar o governo, certo? E esse plano, inclusive, foi criado, na verdade, ele foi criado, o que a gente chamaria hoje de uma fake news. Né? Na verdade, o que acontece? Esse plano ele não existiu de fato. Esse plano ele foi construído por setores do integralismo e por setores do governo. Inspirado lá na intentona comunista, tá? Mas que esse plano ele termina sendo construído, né, para tentar justificar para a opinião pública a necessidade do Vargas se manter no poder para evitar com que os comunistas tomassem o poder no Brasil e levassem o país a uma balbúrdia. Era necessário um governo forte para manter os comunistas longe do poder. E só havia uma forma de evitar com que os comunistas fossem derrotados. Era o Vargas se manter no poder, agora de forma autocrática, de uma forma autoritária. Tá? Então, utilizando-se desse argumento, desse plano, suposto plano chamado Plano Cohen, né, que havia sido então construído e que mais tarde, lá em 1945, se soube que esse plano, na verdade, foi uma invenção do governo, na verdade ele nunca existiu, de fato, tá? Mas naquele momento, em 1937, ele foi divulgado como sendo um plano verdadeiro, para dar base ao governo de não marchar para uma eleição, para dissolver essa ideia de eleição, e ao mesmo tempo impor ao país um governo autoritário, um governo ditatorial. Então nós temos um golpe em 1937, um golpe do governo. No dia 10 de novembro, vejam só, o Congresso Nacional ele é cercado por forças militares a serviço do governo Vargas, que decreta o fechamento do Congresso e ali iniciava então assim o chamado governo do Estado Novo, um governo ditatorial do Getúlio Vargas. A polícia prendeu muitos adversários do governo, que eram contra o Vargas se manter no poder dessa forma autoritária. O governo decretou o estado de emergência, que dava poderes para as forças do Estado, de invadir casas, prender pessoas, os opositores do governo, julgá-las e condená-las. Os integralistas apoiaram esse golpe, imaginando que eles teriam, de alguma forma, também uma participação nesse governo que se iniciava agora, porque, se você está lembrado, nós falamos que os integralistas eles defendiam uma ditadura nacionalista para o país. Então os integralistas vão apoiar esse golpe de 1937 do Getúlio, mas eles não levam, eles também são presos. Muitos desses também são presos.
Então, o governo aí iniciava uma outra etapa diferente, agora uma etapa mais dura, mais truculenta, que era o período do Estado Novo, um novo Brasil, essa é a ideia, né? De construir um novo Brasil, um Brasil mais moderno, um Brasil mais industrial, mas um Brasil também, ao mesmo tempo, mais autoritário, né? A supressão das liberdades individuais, das liberdades políticas e a concentração do poder nas mãos do ditador, nesse caso, Getúlio. Tá? E a partir daí, então, de 37 até 45, nós vamos ter o chamado período do Estado Novo.